Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 8 filmes de terror e suspense baseados em fatos. Começamos com A Cidade do Horror, também conhecido como Horror em Amityville, apesar de não ser o nome oficial desse, e ele é de 1979. Uma família se muda para uma casa aparentemente tranquila, mas que guarda segredos. Quando um padre vai abençoar a residência, coisas estranhas acontecem com ele e os novos moradores passam a viver um verdadeiro terror. Foi baseado no livro sobre esse mesmo caso, lançado 2 anos antes do filme, e essa obra literária relata as supostas experiências paranormais vividas pela primeira família que residiu na casa onde, 1 ano antes, um cara cometeu o massacre de sua família. E para você ter uma ideia, eles moraram lá por um período bem breve mesmo, apenas 28 dias que eles ficaram. Agora, eu não vou entrar em detalhes se esse caso já foi desvendado e hoje em dia é amplamente considerado uma farsa. Para quem não sabe, esse foi um dos casos mais famosos nos quais os Warren se envolveram. Eles foram alguns dos primeiros investigadores a tomarem a frente e ainda fizeram uma sessão espírita na casa, que foi televisionada. Na ocasião, alegaram que lá havia um mal avassalador e também apresentaram a infame foto do garoto fantasma. Para quem não conhece, eu vou deixá-la aqui em algum lugar do vídeo. Assim, consolidando a fama do caso, apesar de acusações de que tudo não passava de uma farsa. Quanto ao filme, olha, eu sou suspeita para falar, confesso, porque amo filmes dos anos 70, mas ele é realmente bom. Tem uma atmosfera mega sombria e pesadinha devido ao teor da história, embora possa ser argumentado também que ele é um pouco anticlimático. Afinal, se você já conhece o caso, sabe que não houveram mortes nem nada muito grave. E sinceramente, que bom, né? Mas enfim, vale a pena ver porque tem boas atuações e momentos genuinamente impactantes. Claro que não é aquela coisa assustadora para os padrões de hoje, mas ainda consegue ser bem tenso. É com a lindíssima Margot Kidder e James Brolin, pai do ator Josh Brolin, para quem não sabe. Foi o primeiro longa de uma extensa franquia e ganhou um remake em 2005 com Ryan Reynolds e Chloe Grace Moretz. Mas eu já adianto que o original surra o remake simplesmente por não precisar matar o cachorro só para chocar. Seguimos com Gótico, de 1986. Em um fim de semana chuvoso, movidos a drogas e tempestades, 5 amigos artistas mergulham em jogos mentais, alucinações e terror durante uma competição para ver quem escreve a história mais assustadora. Essa é uma recontagem fictícia de um encontro real que ocorreu entre Mary Shelley, seu marido Percy Shelley, sua irmã Claire Claremont e um amigo John Polidori na residência de Lord Byron a convite do mesmo. Trata da competição entre eles para escrever uma história de terror, o que acabou levando Mary Shelley a criar Frankenstein e John Polidori a criar O Vampiro, que também é excelente por sinal. Alguns historiadores e jornalistas sugeriram que os eventos dessa visita foram desencadeados pelo uso de ópio pelo grupo durante suas férias juntos. O filme não tem a menor pretensão de retratar aquela noite de forma realista, mas ele aborda uma versão idealizada que funciona e condiz com as facetas conhecidas das personalidades de cada um daqueles artistas. É uma obra extravagante, surreal, sensual, uma viagem louca e fascinante. Com visuais belíssimos, momentos que conflitam nossos sentimentos, uma atmosfera deliciosa e personagens excêntricos,
Gótico é obrigatório para quem curte exatamente isso, o gótico. O filme conta com performances geniais de Natasha Richardson, Gabriel Byrne e Timothy Spall. Agora eu trago Mortos de Fome, de 1999, onde, nos anos 1840, um capitão traumatizado do exército dos Estados Unidos é transferido para um posto militar remoto. Lá, junto com um grupo de pessoas, ele começa a investigar acusações de assassinato e canibalismo contadas por um estranho recém-chegado que mal saiu vivo de uma empreitada anterior. Esse aqui combina elementos da caravana Donner, um incidente sobre o qual nós temos vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, e também um caso sobre um canibal que sobreviveu a uma nevasca após consumir seus 5 companheiros de viagem. E esse cara foi um entre apenas 4 pessoas que já foram historicamente condenadas por canibalismo nos Estados Unidos. É basicamente um filme de terror misturado com faroeste, com bastante suspense, uma história intrigante e sequências intensas. Nem preciso mencionar que tem muito sangue e gore também, né? Tudo feito de forma muito satisfatória e interessante, assim como a trama, que é fascinante, e a atmosfera sombria. Além disso, utiliza o período antigo em que se passa e o canibalismo retratado para criticar temas como destino manifesto, colonialismo e consumismo. Eu descobri ele um tempo atrás quando estava procurando produções que falassem sobre o Wendigo, uma parte da cultura nativo-americana que me interessa e sempre me interessou bastante. E de fato, essa criatura é mencionada aqui como geralmente a gente já espera de um filme do tipo, porque a figura do Wendigo e do canibalismo e também do consumismo de maneira mais ampla estão sempre andando lado a lado. Se você quiser saber e entender um pouquinho mais, nós temos um vídeo aqui no canal que é exclusivamente sobre esse ser e, para variar, eu vou deixar o link aqui em cima. Agora nós temos A Última Profecia, de 2002, onde um respeitado jornalista está à procura da casa dos sonhos com sua esposa. Ao se envolverem em um acidente de carro, sua mulher menciona o aparecimento de uma criatura em formato de mariposa, pouco antes de falecer. O homem, então, passa a investigar os segredos por trás da figura e o que ela realmente é. Foi baseado num caso real envolvendo um criptídeo e adivinha, nós também temos um vídeo sobre ele aqui no canal, o Homem-Mariposa. Para quem não sabe, os chamados criptídeos são criaturas supostamente mitológicas ou extintas, com alegados avistamentos ao redor do mundo ao longo do tempo, como o Pé Grande ou o abominável Homem das Neves, por exemplo. Agora, você pode até duvidar da existência do Homem-Mariposa ou da veracidade dos relatos sobre ele, mas rolou um acidente real nos Estados Unidos em 1967, quando uma ponte desabou. No livro que inspirou o filme, o autor fez conexões entre esse desabamento e avistamentos do Homem-Mariposa. E esse é possivelmente o caso mais notório associado a esse ser, que é conhecido por anunciar tragédias. Quanto ao filme em si, com Richard Gere e Laura Linney, ele é frio, sombrio, assombroso e melancólico, além de que a voz da criatura e sua aparição são extremamente assustadoras e desconcertantes. É uma produção bem subestimada e muito boa, transmitindo vibes de um domingo à noite solitário e deprimente, e eu digo isso do melhor jeito possível. Ele também vai transformar coisas corriqueiras do dia a dia, como uma janela aberta ou uma simples ligação telefônica, em algo tenebroso. Vocês precisam conferir porque vale a pena demais. Agora nós temos O Albergue, de 2005. 3 mochileiros partem para uma cidade eslovaca
que promete satisfazer suas expectativas mais hedonistas, sem a menor ideia do inferno que os aguarda. A ideia para o conceito desse filme surgiu após uma conversa com um amigo, onde o diretor tomou conhecimento de um suposto site tailandês na Dark Web que vendia férias assassinas. Ou seja, a pessoa que contratava esse pacote pagaria alguns $1000 para atirar e matar outra pessoa. O amigo do diretor descreveu o site como sendo uma das coisas mais perturbadoras que ele já viu, logo inspirando o albergue. Antes de assistir esse filme, muitos anos atrás, eu achava que ia ser só mais um festival de sangue, gore e tripas, sem nenhum conteúdo por trás, mas eu estava redondamente enganada. Acho que essa é a ideia que muita gente deve ter, assim como de Jogos Mortais, por exemplo, julgando antes de conferir que vai ser uma parada puramente ignorante só para chocar, o que não é verdade, apesar de serem sim extremos. Propositalmente exagerado e nojento, o albergue esconde um protagonista cativante, um enredo curioso e convincente e até momentos cômicos por trás de uma fachada sangrenta e brutal. Numa mistura de filme de tortura com terror corporal e thriller, o diretor realmente não se segura e não poupa ninguém. É um longa com boa direção e edição, ótimos efeitos e que envelheceu bem. Do mesmo ano, nós temos Wolf Creek, Viagem ao Inferno, também de 2005. 3 mochileiros perdidos no interior desértico da Austrália veem sua viagem se transformar em um verdadeiro pesadelo infernal quando são perseguidos, atacados e torturados por um psicopata sádico local. Wolf Creek foi comercializado de forma ambígua como sendo baseado em fatos, e sua trama lembra assassinatos reais de mochileiros. O primeiro caso foi cometido nos anos 90 e o outro em 2001 por outra pessoa não relacionados, mas ambos foram usados como inspiração para o roteiro. É um filme bem pesado, sujo, desesperador e apelativo, com muitas sequências intensas e de dar nó, revirar o estômago. Não espere qualquer tipo de conforto dele, pelo contrário, o andamento nos transtorna por ser algo perturbador e doentio, cheio de violência e perseguições causadas por um antagonista bizarro e assustador. Equilibra e mescla bem visuais bonitos com o suspense e o horror extremo, nos mostrando cenários idílicos da paisagem natural, como que para dizer que a crueldade humana também faz parte da natureza. Mas assistam que vai ser melhor do que vocês imaginam. 3 anos depois, nós temos Os Estranhos, de 2008. Um casal hospedado em uma casa isolada precisa sobreviver a uma violência extrema quando 3 mascarados os perseguem sem motivo aparente. O diretor afirmou que se inspirou nos assassinatos tenebrosos, brutais cometidos em 1969 pela família Manson, crimes conhecidos posteriormente como Caso Tate LaBianca. Ele também disse ter se inspirado em eventos que ocorreram em seu bairro quando ele era criança, envolvendo diversas invasões domiciliares. No entanto, alguns jornalistas notaram semelhanças também com um caso de 1981, quando aconteceu um homicídio quádruplo em uma cabana de família. Apesar de esse ser o caso específico divulgado por todo mundo quando se fala na inspiração de Os Estranhos, o diretor nunca o citou como referência. É um filme que faz a gente passar raiva e sentir medo ao mesmo tempo. A atmosfera é carregadíssima pelo suspense bem construído, a tortura psicológica sofrida pelos personagens, o anonimato dos antagonistas e principalmente o motivo que eles dão no final do porquê eles estão fazendo tudo aquilo. É de causar arrepios mesmo, num ritmo lento e constante.
Na mesma pegada de Wolf Creek, embora talvez mais diluída e atenuada, não espere nenhum conforto aqui. É bem feito, porém revoltante e perturbador. Um verdadeiro jogo de gato e rato que talvez só dê para se impactar uma única vez quando a gente assiste pela primeira, mas isso faz parte do charme da produção. Conta com a maravilhosa Liv Tyler no elenco. Para finalizar, temos Evocando Espíritos, de 2009. Uma família se muda para uma casa nova, que fica mais perto do hospital onde o filho passa por um tratamento de câncer. Mas o lugar costumava ser uma funerária, e eventos sobrenaturais começam a persegui-los na nova residência. Foi baseada nas supostas experiências sobrenaturais de uma família enquanto residiam em uma antiga funerária no final da década de 80. As experiências da família foram documentadas por um escritor, embora o mesmo mais tarde tenha evitado comentar publicamente sobre a precisão exata dos eventos que descreveu no livro. Apesar da premissa clichê com truques já familiares, a produção conseguiu transformar um filme genérico e estereotipado em algo diferenciado e até um tanto emocionante. Tem alguns bons sustos, outros nem tanto assim, uma atmosfera sinistra e boas atuações. Evocando Espíritos traz o rei do grito, Kyle Gallner, no papel do protagonista, e ele é convincente em sua performance, viu? É um filme com bastante suspense, morbidez, visuais macabros e um toque de drama que você pode até achar tosco ali na hora, mas na hora de dormir você vai se lembrar dele. Bom, eu sei que eu falei que era para terminar a nossa lista, mas se você ficou comigo até aqui no final do vídeo, eu vou te indicar um filme bônus como recompensa, e ele se chama O Mistério da Passagem da Morte, de 2013. 5 estudantes norte-americanos viajam ao Passo Dyatlov em busca de respostas sobre os eventos ocorridos lá na década de 50, quando 9 esquiadores russos morreram inexplicavelmente. Gravando um documentário, eles percorrem a trilha amaldiçoada dos Montes Urais e logo começam a desconfiar que não estão sozinhos no local. Esse filme foi baseado no incidente do Passo Dyatlov, que basicamente foi um caso onde 9 esquiadores morreram sem explicação enquanto estavam nos Montes Urais em 1959. Nos primórdios aqui do Terrorífico, nós fizemos um vídeo sobre esse caso. Eu acho até que foi o segundo conteúdo que a gente postou aqui, muito tempo atrás. Até hoje, essas mortes estão entre os mistérios não solucionados, mas bizarros e curiosos do século XX. Quanto ao filme, foi filmado em estilo found footage, o que logo de cara já ajuda a nos transportar para dentro da narrativa, e ele é muito bom, intrigante e subestimado. É mais um thriller que não chega bem a assustar, mas causa muito suspense e tensão com uma reviravolta espetacular. Mistura elementos do terror com ficção científica e, claro, um mistério da vida real. É simples, um enigma que se desenvolve aos poucos, mas inteligente, bem executado e redondinho, além de passar uma vibe de ameaça sobrenatural. Vai agradar bastante, principalmente quem curte teorias da conspiração e outros assuntos do tipo. Vale a pena demais conferir. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever, isso ajuda demais o canal, e ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar, como esse, o que acontece semanalmente. Deixa também um comentário, manda para aquele amigo que também vai curtir. E é isso, quero saber também se vocês gostariam de ver por aqui uma parte 2. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!